Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Saudações, ouvinte! Conheceremos neste programa Isaías Sávio e Guido Santórsola. Isaías Sávio nasceu em Montevidéu, Uruguai, em 1º de outubro de 1900 e faleceu em São Paulo no dia 12 de janeiro de 1977. Desde muito cedo, com 8 anos de idade, Isaías Sávio começou a estudar piano e música no Liceu Franz Liszt, em Montevidéu. Mais tarde, com a idade de 11 anos, Sávio abandonou o estudo do piano e começou a estudar violão com Conrado Koch. Sua primeira composição foi a Carrita de Música, uma pequena peça com harmônicos oitavados. Esta peça é hoje muito executada no repertório violonístico. Sávio fez sua primeira apresentação em público com o violão quando tinha por volta de 15 anos de idade, em Montevidéu. A apresentação foi no Instituto Verdi e Sávio tocou obras de sua autoria e de outros compositores, como Fernando Sor, Tárrega, Napoleão Coste e outros.
ouvimos Carrita de Música, uma música de Isaías Sávio, na interpretação ao violão de Kazuhito Yamashita. Entre os seus 14 e 15 anos, Isaías Sávio compôs os 25 estudos melódicos. Aos 18 anos, começou a estudar com Miguel Llobet, até a idade de 29 anos. Sabe-se que Sávio chegou a atuar com Llobet em duo de violões, apresentando-se pela América Latina. Entre os anos de 1924 e 1930, Sávio viveu na Argentina, onde realizou diversos concertos. Ele também realizou turnês pelo Brasil e Uruguai. Foi o primeiro concertista de violão do Uruguai a realizar turnês fora do país, assim como, no mundo do violão, um dos músicos mais célebres de seu país e na América Latina. Aqui no Brasil, Sávio apresentou-se pela primeira vez em Porto Alegre em setembro de 1931. Ele fez vários concertos e realizou palestras sobre violão em várias cidades. Em Belo Horizonte, ensinou violão por um ano e no Rio de Janeiro ensinou de 1932 a 1940. Em 1941, Sávio fixou residência em São Paulo. Neste mesmo ano, ele funda a Associação Cultural de Violão na capital paulista. Ele foi naturalizado brasileiro em novembro de 63. Esta foi Sonha Iaiá, de Isaías Sávio, interpretada ao violão por Gerardo Garcia. Sávio pesquisou a música folclórica brasileira e fez arranjos para violão. Ele viajou o Brasil dando concertos e cursos de violão. Como compositor, escreveu em torno de 120 obras para violão, além de mais de 300 transcrições e arranjos. Em 3 de abril de 1947, um fato importante.
Sávio fundou e foi professor da cadeira de violão do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Esta foi a primeira cadeira de violão do país e o curso foi aprovado em setembro de 1960. Sávio foi diretor do 2º Seminário Internacional de Violão, em 70, em Porto Alegre, dirigiu o 1º Seminário Santista de Violão, em 72, foi supervisor e professor da Escola Paulista de Violão, foi professor da Academia Paulista de Música, professor do Conservatório Meireles, colaborador da revista Guitar Review, dentre outros cargos. Entre seus alunos podemos citar Manuel São Marcos, Luiz Bonfá, Carlos Barbosa Lima, Henrique Pinto, Paulo Porto Alegre, Marco Pereira, Paulo Bellinati, entre outros. Acabamos de ouvir Batucada, de Isaías Sávio, interpretado ao violão por Gerardo Garcia. Indubitavelmente, é o violão um dos instrumentos que mais apaixonam por suas qualidades íntimas e comunicativas. Embora sua força sonora não seja muito intensa, podemos afirmar que não há outro instrumento com o qual se possa obter tão grande variedade de efeitos e matizes. Efetivamente, o violão, por suas características próprias, é um veículo de expressão essencialmente fina, permitindo execuções da mais elevada pureza artística. Este pequeno trecho é do prefácio do primeiro de 2 volumes do Método de Violão de Isaías Sávio, intitulado de Escola Moderna do Violão.
O primeiro volume deste método, que é elementar, está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, Sávio fala sobre a pestana, explica os sinais de digitação, fala sobre afinação e tem uma série de lições. No segundo capítulo, contém a prática do que foi visto antes e 19 estudos progressivos. Já no terceiro e último capítulo, contém um quadro demonstrativo da escala do violão. De Isaías Sávio, escutamos Serões. A execução ao violão foi de Gerardo Garcia. O segundo volume é dedicado ao estudo do mecanismo. Ele tem 4 capítulos. No primeiro capítulo, encontramos o estudo de vários tipos de escalas. No segundo, é a vez dos arpejos. O terceiro capítulo contém ligados, grupetos e mordentes. E no quarto e último capítulo, Sávio fala sobre as notas oitavadas do violão, sobre os dedos guia, dedos fixos, extensão dos dedos da mão esquerda, trinados, acordes e tem também diversos exercícios. Isaías Sávio influenciou uma geração de violonistas no Brasil. Os relatos de muitos de seus alunos são sempre de um homem muito bom, simples e que ensinava com amor a arte do violão. Sua vida foi dedicada ao ensinamento e divulgação do violão. Sua obra perdura e ainda não teve o devido valor que merece. No Brasil é conhecido, mas no resto do mundo ainda nem tanto, a não ser por algumas músicas como Carrita de Música, Batucada, entre outras.
ouvimos Impressão de Rua, de Isaías Sávio. Ao violão, Carlos Barbosa Lima. Vamos conhecer agora Guido Santórsola. Guido Santórsola nasceu em 1904 em Canossa, na Itália, e faleceu em 1994 em Montevidéu, no Uruguai. Aos 5 anos de idade, Santórsola veio para o Brasil com sua família e se instalou em São Paulo, onde começou sua vida musical. Já aos 9 anos, Santórsola fez sua primeira apresentação pública e aos 11 anos ele compôs uma abertura para a orquestra. Estudou violino, harmonia, contraponto e fuga no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Financiado pelo governo brasileiro, viajou à Europa, onde estudou violino, na Itália e em Londres. Ele fez na Europa diversos concertos. Em 1925, Santórsola volta ao Brasil e faz parte do Quarteto Paulista. Ele tocava viola. Santórsola fundou o Instituto Musical Brasileiro. Foi o primeiro violinista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e nas orquestras sinfônicas de São Paulo. No ano de 1931, Santórsola foi convidado a fazer parte da Orquestra Sinfônica Sodre, no Uruguai. Ele também atuou e dirigiu outras orquestras na Argentina e Brasil. Quando se mudou para o Uruguai, Santórsola ensinou diversos instrumentos e também composição.
Escutamos da suíte antiga o Prelúdio, de Guido Sant'Orsola, interpretado ao violão por Maria Isabel Silvers. Esta suíte foi dedicada a Isaías Sávio. A partir de 1926, Guido Sant'Orsola começa sua fase de composição. Ele começa a desenvolver suas composições sofrendo influência da música folclórica brasileira. Ele escreveu uma série de peças para violino e piano, madrigais, um concerto para viola com coro e orquestra, prelúdios para piano, entre outras. Em 1943, compôs sua primeira obra para violão, o Concertino para Violão e Orquestra, que foi estreado por Abel Carlevaro e que ganhou um concurso de composição de rádio do Uruguai.
Esta foi a Giga, da suíte antiga de Guido Sant'Orsola, ao violão Maria Isabel Silvers. Uma outra fase compositiva de Sant'Orsola se deu a partir de 1945, onde aos poucos foi se destacando o caráter do nacionalismo uruguaio. Ele escreveu várias obras para piano e para violão. Compôs 2 estudos sinfônicos, uma rapsódia crioula, quarteto para cordas e quarteto para violoncelo, violão, flauta e viola. Compôs ainda para coro feminino e orquestra, entre outras obras. Da obra Three Hours of Court,
ouvimos o Prelúdio, de Guido Santórsola, interpretado ao violão por Maria Isabel Silveres. A sua última fase compositiva é a partir de 1962. Nesta fase, Santórsola faz sobressair o contraponto. Ele trabalhou também na escala cromática. Os irmãos Sérgio e Eduardo Abreu, do duo Abreu, solicitaram a Santórsola que compusesse um concerto para 2 violões. Santórsola atendeu ao pedido e, em 1966, compôs o concerto para 2 violões e orquestra, que foi estreado pelo duo Abreu em Londres e gravado em disco. Santórsola continuou escrevendo e suas últimas obras foram 2 sinfonias, em 1990 e em 1991. Escutamos a área da obra Three Hours of Course, de Guido Santórsola. A execução ao violão foi de Maria Isabel Silveres. Com exceção de algumas peças, como a suíte antiga, eu não conhecia muito bem a obra para violão de Guido Santórsola, e fiquei surpreso e contente com o pouco que conheci. Realmente são obras de alto nível, que enobrece ainda mais o nosso querido instrumento. Para violão solo, Santórsola compôs em torno de 27 obras. Entre elas podemos citar algumas: Prelúdio, que foi estreado por Abel Carlevaro em 1944, a Sonata em 2 movimentos, estreada por Louis Walker em 1950, Suíte Atlântica de 1945, estreada por Isaías Sávio, Valsa Choro e a Sonata número 2, estreada por Carlos Barbosa Lima, a Sonata Duo número 1, estreada pelo duo Abreu. Tem também 7 estudos preparatórios para la ambientación harmônica de los acordes alterados, de 1973. 8 pequenos estudos, 2 fisionomias sonoras, de 79, dedicada a Segóvia, e a sonata número 5, dedicada a David Russell.
ouvimos o finale, que é o terceiro e último movimento da obra Triades of Cor, de Guido Santossola. No violão, Maria Isabel Silveres. Para a música de câmara, Santossola compôs em torno de 11 obras. O Concertino número 2, de 1943, para 3 violões e piano, Sonata número 3, para violão e piano, Sonata Duo número 4, para violão e flauta, Sonata Duo número 5, para 3 flautas e violão, de 76, 4 peças latino-americanas para 1 ou 4 violões e 5 canções para voz e violão, compostas em 1981. Escutamos o primeiro movimento, o Alegre, do Concertino para 2 violões, de Guido Santossola. O duo de violões foi de Maria Isabel Silveres e Daniela Canali. Santossola deixou também composições para violão e orquestra, como o Concertino, de 1942, gravado em disco por Louise Walker, o Concerto para 2 violões, de 1966, gravado pelo duo Abreu, o Concerto para 4 violões, de 72, o Concerto número 2 para violão e orquestra, de 77, esse foi dedicado a Carlos Barbosa Lima, e o Concerto número 3 para violão e orquestra de câmara, de 1983. Todas as composições de Guido Santossola para violão são engenhosas e uma contribuição brilhante para o instrumento. Pena que ainda não foi muito gravada e explorada no meio violonístico. Encerramos aqui o programa sobre Isaías Sávio e Guido Santossola.
revisão do texto de Kleber Lopes e o nosso endereço na internet é www.mundoviolão.hpg.com.br. O e-mail omundodoviolão@yahoo.com.br. A você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.